Vamos lá, vamos para a nossa 21ª videoaula. Hoje, dando sequência ao conteúdo de lentes esféricas, nós vamos ver a parte do estudo analítico. No estudo analítico, nós vamos aqui revisar hoje os referenciais de Gauss, tá? As equações de Gauss, tanto a equação de Gauss como a do aumento linear transversal. Equações essas que nós já estudamos na parte dos espelhos esféricos, é bem semelhante, então, para quem já aprendeu bem lá em espelhos esféricos, vai ficar muito fácil de absorver esse conteúdo, tá? E aí vamos também ver a fórmula de divergência, a equação de Rayleigh e de associação de lentes. Então, vamos lá. Primeiro, fazendo uma introdução aqui, vocês sabem quanto esse conteúdo tem a ver com o dia a dia, com o nosso cotidiano, né? Por isso que é muito comum cair esses conteúdos nos vestibulares. Então, se a gente pegar aqui, tá, uma câmera fotográfica, um celular, todos eles hoje trabalham muito com lentes, com o nosso óculos, né? Como eu já falei no capítulo anterior, na videoaula anterior, né, os instrumentos de observação, a luneta, o microscópio e assim por diante. Os instrumentos ópticos modernos, como máquinas fotográficas e filmadoras, utilizam uma associação de lentes para resolver problemas, como as chamadas aberrações cromáticas, que ocorrem porque na refração da luz branca, cada cor sofre um desvio. Assim, uma lente tem distâncias focais diferentes para cores variadas, né? Que vocês sabem que a dispersão da luz branca ela tem aquelas 7 cores do arco-íris. Então, por exemplo, até essa questão de uma lente justaposta, ela vai ser utilizada como recurso aí para corrigir essas aberrações que nós chamamos aberrações fotocromáticas. Portanto, a associação de lentes tem a finalidade de minimizar esse e outros problemas no momento de captura de imagem. Neste módulo, estudaremos como quantificar os parâmetros das lentes e as características de suas associações. No estudo geométrico que nós vimos na videoaula anterior, né, sobre lentes esféricas, vimos a classificação das lentes em relação às suas bordas, como finas e espessas. Também vimos os elementos das lentes, seu comportamento óptico. Estudamos que, quando o meio mais refringente é o externo, as lentes de bordas finas têm comportamentos convergentes. Já as de bordas espessas ou grossas terão comportamento divergente. Estudamos também a formação geométrica de imagens em lentes esféricas, com a ajuda dos raios luminosos particulares. Né? Lembrando sempre que a gente traça 2 raios particulares para poder conjugar, formar a imagem de um determinado objeto. E em alguns casos, as imagens obtidas são ampliadas, ao passo que em outras elas são reduzidas. No estudo analítico de hoje, das lentes esféricas, podemos determinar o aumento ou a redução dessa imagem, ou seja, quanto que ela vai aumentar, quanto que ela vai diminuir. Tá? Então, vamos começar pelo referencial de Gauss, sempre lembrando que do zero para a esquerda, nós vamos adotar aqui como se nós tivéssemos antes de zero, então valores negativos. Então, toda imagem virtual, o pelinho vai ser negativo, tá? No eixo das abscissas. Né? Depois de zero, ou seja, quando a imagem é real, que o objeto está desse lado, a imagem está desse, a imagem vai ter um pelinho positivo. Por quê? Porque ela é uma imagem real. Né? Aqui no eixo das abscissas, tá? Nós temos objeto e imagem, objeto de um lado, imagem porta do outro, pelinho para objeto, P para objeto, pelinho para imagem. O eixo das ordenadas, onde ele vai trabalhar o O e o I. O objeto, quando está direito, a imagem, quando está invertida, ela vai estar para baixo, com o I sendo negativo. Tá? Só lembrando isso. Tá? Nós temos aqui, para vocês lembrarem também, uma imagem, né, com os elementos aqui que a gente tem que utilizar na linguagem científica, tá? Para lentes esféricas. Aqui, como representação, uma lente convergente, porque as setas estão voltadas para fora. Aqui o objeto, né? Então, aqui eu tracei a minha imagem como? Utilizando 2 raios particulares, lembrando aqui do nosso conteúdo, tá? De estudo geométrico, na nossa videoaula anterior. Então, o primeiro raio incide paralelamente, vai emergir passando pelo foco, né? Já o raio que passa diretamente pelo centro óptico passa em se desviar. Então, no cruzamento desses 2 raios emergentes, é onde eu vou ter a formação da minha imagem. Olha como ficou a minha imagem.
né? Essa imagem dessa seta, qual seria a característica dela? É uma imagem real e invertida, toda imagem real é invertida e vice-versa. Então, imagem real invertida e maior que o objeto, né? Tá? Lembrando que a distância do objeto à lente nós chamamos de P, já a distância da imagem à lente é P'. O O é a altura do objeto, o I é a altura da imagem. Por exemplo, quando a imagem é invertida, ela vai estar abaixo do eixo, né, das ordenadas, então o I vai ser negativo. Quando ela estiver direita, ela vai estar acima, o I vai ser positivo. Já o P, já o P', perdão, o P', quando a imagem, o objeto está de um lado, a imagem está do outro, o P' está do lado positivo aqui, então o P' positivo significa dizer que a imagem é real. Já se a imagem estiver do mesmo lado do objeto, ele vai estar antes de zero no eixo das abscissas, então ele vai ser um P' negativo, tá bom? Então, relembrando tudo isso aqui que nós já vimos nos espelhos esféricos. Vamos lembrar aqui as equações de Gauss. Nós temos duas equações de Gauss. Lembrando que sempre as equações de Gauss, Gauss formulou essas equações pela semelhança de triângulos, porque como a imagem, né, como a luz só se propaga em linha reta, então esses triângulos são semelhantes, os triângulos formados aqui do objeto à lente são semelhantes aos triângulos formados da imagem à lente. Então, por semelhança de triângulos, você pode proporcionar a altura do objeto, proporcionar a altura da imagem em relação a P e P', que seria a distância do objeto à lente, o P, e o P' a distância da imagem à lente, tá? Então, Gauss chegou a essa equação. Eu estou resumindo aqui porque nós já vimos isso muito bem lá quando eu trabalhei os espelhos esféricos no estudo analítico. Então, a equação de Gauss, aquela famosa equação de Gauss, 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto à lente, mais 1 sobre a distância da imagem à lente, ok? E a outra equação é a equação do aumento linear transversal. A ampliação da imagem é a relação que você tem entre a altura da imagem e a altura do objeto. Então, se a imagem tem 4 centímetros, o objeto tem 2, se a imagem tem 4, o objeto tem 2, é porque a imagem dobrou de tamanho. Então, 4 dividido por 2, eu vou ter uma ampliação que vai me dizer que a imagem é 2 vezes maior que o objeto, ou seja, uma ampliação igual a 2. Tá? Então, aqui eu também, por semelhança de triângulos, eu chego nessa nova fórmula, que a altura da imagem está para a altura do objeto, o menos vem da fórmula, assim como P' está para P. Então, lembrem que eu tenho somente essas duas fórmulas para trabalhar tanto no estudo analítico dos espelhos esféricos, como no estudo analítico das lentes esféricas. Então, eu tenho a equação de Gauss e a equação do aumento linear transversal. Só essas duas, não tem outra forma. Fica até fácil a parte de cálculo por isso, tá bom? Agora, vamos lembrar também da convenção de sinais. Sempre que a ampliação for positiva, o I também é positivo. Sempre que a ampliação for negativa, o I também é negativo, tá? Já o P', gente, quando o P' é positivo, é porque a imagem é real. Quando o P' é negativo, é porque a imagem é virtual. Agora, a equação de divergência, né? O que é mais essa grandeza que vamos revisar hoje? A vergência, também conhecido por convergência, a vergência ou convergência, ela é exatamente o inverso da distância focal. Ou seja, a vergência ela é o contrário da distância focal. Ou seja, vergência é 1 sobre F, assim como F é 1 sobre V. Vergência é o inverso da distância focal, ou distância focal é o inverso da vergência, tá bom? A unidade de medida de vergência, tá? Vergência, como ela é o inverso do metro, ou seja, a unidade de medida é o metro a menos 1. Tá? Então, vergência é medida em metro a menos 1. Só que convencionou chamar isso aqui de dioptria, ou dióptria, se preferir. Então, 1 metro a menos 1, ou seja, o inverso do metro, é a mesma coisa que uma dióptria. Detalhe, tá? Na oftalmologia, essa dióptria é equivalente ao grau. Então, quando eu falo que eu uso uma lente de 2 graus, significa dizer que eu uso uma lente de duas dioptrias, tá? Temos também a equação dos fabricantes de lentes, ou equação de Halley. Gente, Halley, o mesmo do cometa Halley, ele formulou essa equação que ela serve para você calcular de quanto tem que ser os raios de curvaturas das lentes de um óculos, por exemplo, para ele corrigir
uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, entenderam? Então, essa equação da convergência de lentes, por exemplo, ela era muito utilizada pelos técnicos de lentes, pelos técnicos ópticos, pelos oftalmologistas, na hora de calcular o óculos ideal para fazer a correção de uma metropia óptica, tá bom? Então, essa é a equação de Halley, ó. 1 sobre a distância focal é igual. Esse N2 é o índice de refringência da lente, o N1 é o índice de refringência do meio, por exemplo. Se eu tiver uma lente de vidro no meu óculos e o meu óculos estiver imersa no ar, aqui eu vou usar o N2, é o índice da... O N2 seria o índice da lente, tá? Do vidro, no caso, que eu citei o exemplo, e o N1 seria o índice do ar, porque a minha lente está imersa no ar, tá bom? Aí eu uso aqui o N2 dividido por N1 menos 1, ou seja, índice da lente dividido pelo índice do meio menos 1, que multiplica a soma dos inversos dos raios de curvatura das lentes. Como a lente esférica ela vai ter uma face ou as duas faces esféricas, esse aqui é o raio de curvatura da primeira face, esse aqui é o raio de curvatura da segunda face, tá bom? Como você sabe que a vergência é o inverso da distância focal, então eu posso substituir o 1 sobre a distância focal pelo V, de vergência. Então eu posso calcular ou assim, para mim calcular a distância focal, ou assim, tá? Assim você calcularia a distância focal e assim você calcularia a vergência, tá, da lente. Outro detalhe, sempre que a face for convexa, o raio de curvatura da lente terá que ser positivo, tá? Quando você tiver uma face côncava, se eu falar assim, é uma lente bicôncava, e te der o raio da face côncava, você vai colocar ele negativo, porque a face côncava, tá, ele vai ter raio de curvatura negativo. Então, assim como você faz a convenção, por exemplo, quando a lente for convergente, distância focal positiva, lente divergente, distância focal negativa, quando o raio da face, quando for uma face côncava, ela é uma face, um raio negativo. Quando ela for uma face convexa, ela é um raio positivo, tá bom? Aqui eu dei como, por exemplo, aqui uma lente, né? Imagina essa lente aqui que é uma lente côncavo convexa. Olha aqui como que está a imagem dela, ó. Essa primeira face ela é uma face côncava, né? E essa segunda face é uma face convexa, tá? Nesse caso aqui, eu tenho o raio 1 é o raio de curvatura da primeira face, da face, no caso, côncava, né? Da face côncava. Então, aqui eu teria o raio de curvatura do C1, da face 1, e o raio de curvatura da face 2, tá certo? Se essa primeira face ela é côncava, então o raio vai ser negativo. Se a segunda face é convexa, então o raio vai ser positivo. Consequentemente, vejam só, a gente pode também simplificar a equação de Halley para quando você tiver uma lente biconvexa ou bicôncava, o que acontece? Na biconvexa e na bicôncava, você vai ter as duas faces com o mesmo raio de curvatura. Aqui, como por exemplo a bicôncava, né? Os dois raios são iguais. Então, em vez de você colocar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, como os raios R1 e R2 são idênticos, então você já generaliza o raio, aí você pega 1 mais 1 igual a 2, então 2 sobre o raio. Uma outra situação particular da equação de Halley é quando uma face for plana, no caso da lente plano côncava ou plano convexa, tá? Nesse caso, a face plana, o raio dela é infinito. Então, 1 dividido pelo infinito dá 0. Então, você simplifica o inverso de uma das faces e trabalha só com o outro. Nesse caso aqui, eu trabalharia só com o raio de curvatura da face côncava. E nesse caso aqui, só com o raio de curvatura da face convexa. Então, você pode simplificar já somente usando 1 sobre o raio daquela face. No caso da plana, vai no raio de curvatura infinito, então você não utiliza. Por último, veremos aqui a parte agora de associação de lentes. Gente, na associação de lentes, tá? Na associação de lentes, eu posso ter várias lentes justapostas, como falamos lá na introdução, por exemplo, no visor, na lente do celular de vocês, da câmera do celular de vocês, para eliminar aberrações fotocromáticas, às vezes a gente tem, por exemplo, aqui uma justaposição
de lentes justapostas. Aqui eu tenho uma lente que é uma lente plano côncava com uma plano convexa justapostas. Então, o que acontece? Quando eu tiver lentes justapostas, a questão pode pedir para vocês calcularem a vergência da lente resultante. Ou seja, se eu tiver 2, 3, 10 lentes, como no microscópio, eu posso chegar a ter 10 lentes unidas, ou seja, justapostas umas nas outras. Então, nesse caso, a vergência resultante, tá, é a soma da vergência de cada uma das lentes. Ou a distância focal resultante é o inverso da distância focal de cada uma das lentes, tá bom? Não deixem de ler o Para Saber Mais. Esse Para Saber Mais é bem interessante. Ele vai falar das lentes de contato com zoom. A gente poder fazer um zoom, assim como a gente faz na lente da câmera de um celular, que você pode aproximar ou afastar. Já pensou você poder fazer isso também com uma lente de contato no seu olho? Tá? Isso é tecnologia que está por vir aí, tá bom? Então, encerramos aqui nosso conteúdo. Não deixem de ler o Para Saber Mais. E aí vamos dar sequência agora com a resolução dos nossos testes. Ok, então vamos corrigir agora os testes de lentes esféricas na parte do estudo analítico. Primeira questão, exercício resolvido no nosso material, na página 274. A questão pede o seguinte: determine a distância focal de uma lente divergente de 4 graus. Como eu falei para vocês, o grau equivale à dioptria, né, ou dióptria. E lembrando que a dióptria é o inverso da medida metro, ou seja, uma dioptria é o mesmo que 1 metro elevado a menos 1. Então, nesse caso aqui, a fórmula da vergência é o inverso da distância focal. Como no caso já me deu a vergência, que é de menos 4 dioptria, ou seja, que é equivalente, como essa vergência negativa, porque é de uma lente divergente, então eu vou colocar distância, assim como a vergência é o inverso da distância focal, a distância focal é o inverso da vergência. Então a distância focal é igual a 1 dividido pela vergência, que é menos 4. Então a distância focal vai ficar 1 quarto, que é o mesmo que 0,25 metros, só que com a distância focal negativa. O que representa, significa dizer que é uma lente divergente, né? Então, sempre que a lente é divergente, a distância focal é negativa. Então, como pediu a distância focal da lente, é uma distância focal de 25 centímetros, tá? Menos porque a lente é divergente. Então, lente divergente com distância focal de menos 25 centímetros. Primeira questão do praticando. Um aluno possui hipermetropia e só consegue ler se o texto estiver a pelo menos 1,5 metros de distância. Qual deve ser a distância focal da lente corretiva para que ele possa ler o texto colocado, né? Possa ler se o texto for colocado a 25 centímetros de seus olhos. Ou seja, como ele tem hipermetropia, ele só consegue ler, por exemplo, um periódico, um jornal, por exemplo, se esse periódico tiver uma distância de 1,5 metro. Então, nós precisamos usar uma lente convergente, né, para trazer aqui para 25 centímetros. Então, eu preciso aproximar para 25 centímetros. Então, nós temos aqui que trazer a visão desse hipérmetro de 1,5 metro para 25 centímetros. Ou seja, 150 centímetros para 25 centímetros. Então, nós vamos usar a equação de Gauss, só com um detalhe, tá? Esse mais aqui nós vamos colocar menos, por quê? Porque como é uma imagem virtual, ela está dentro do olho da pessoa, a imagem virtual, o pelinho é negativo. Então, eu já vou colocar aqui o menos, tá? Então, vai ficar a distância focal, né, da lente, que é o que nós estamos procurando, qual deve ser a distância focal da lente corretiva, tá? O objeto, que é o jornal, ele vai ter que estar a 25 centímetros, né? Então, 1 sobre 25 centímetros. Como já pediu a distância focal da lente, veja que as alternativas estão todas em centímetros, eu vou transformar, tá, esses valores em centímetros. Então, 25 centímetros e 1,5 metro vezes 100 dá 150 centímetros. O menos, como eu falei, é porque a imagem é virtual. Então, nós vamos trazer a imagem de 150 para 25. Então, resolvendo aqui, eu vou ter, tá, o mínimo múltiplo de 25, 150 é 150. 150 por 25 dá 6. 6 vezes 1, 6. 150 por 150 dá 1. Vezes 1, 1. Então, aqui eu vou ter 6 menos 1,
dá 5. Logo, a distância focal é de 150 dividido por 5, ou seja, a nossa distância focal é de 30 centímetros. Essa lente é uma lente convergente, por isso a distância focal dela deu positivo. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora para a nossa segunda questão. Uma lente biconvexa feita de vidro e imersa no ar tem raios de curvatura iguais a... Tem raio de curvaturas iguais. Sabendo que sua vergência é mais 4 dioptria e o índice de refração do vidro e do ar são, respectivamente, 1,5 e 1, determine qual é o raio de curvatura das faces dessa lente. Como ele te disse, né, você tem uma vergência de mais 4 e os índices de refração do vidro e do ar é 1,5 e 1. Nesse caso aqui, como é uma lente biconvexa, né, ou seja, as duas faces são convexas, são iguais, então, aonde na equação generalizada eu tinha 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, como os raios são idênticos, então a gente já simplifica 2 sobre o raio. Tá? Essa é a famosa equação de Rayleigh, ou equação dos fabricantes de lentes, conforme eu expliquei no capítulo para vocês. Então, resolvendo aqui, nós vamos ter a vergência da lente, já me deu que é 4. Lembrando que quando essa vergência está em dioptria, nós já vamos achar esse raio em metros, porque dioptria está relativa a metro, é exatamente o inverso do metro. O índice da lente é 1,5, o índice do vidro é 1, esse menos 1 é da fórmula, que multiplica 2 sobre o raio, que é o raio de curvatura que nós estamos procurando, no caso, o raio de curvatura das faces dessa lente. Então, aqui, 1,5 dividido por 1 dá 1,5. 1,5 menos 1 dá 0,5. 0,5 vezes 2 dá 1. Né? Então, o raio é igual a 1/4, ou seja, 0,25 metros. Como as duas faces são idênticas, que é uma lente biconvexa, então, cada face ela tem um raio de 0,25 metros ou 25 centímetros. Então, essa é a resposta à segunda questão. Nós resolvemos utilizando a equação dos fabricantes de lentes, também conhecida por equação de Rayleigh. Na terceira questão, diz assim: 3 lentes delgadas justapostas, elas têm vergências iguais a da primeira lente menos 3 dioptria, da segunda lente 2 dioptria e da terceira lente 4 dioptria. Determine qual a vergência do sistema resultante. Né? Como ele pediu a vergência do sistema resultante, nós sabemos que, como disse na questão, que essas lentes estão justapostas, então essa vergência resultante é a soma algébrica das lentes associadas, ou seja, sempre que pedir para você a vergência resultante de lentes justapostas, é só você somar as vergências. No caso aqui são 3 lentes, então vamos somar a vergência das 3. A primeira é menos 3, a segunda é mais 2 e a terceira mais 4. Então, eu vou ter uma vergência resultante de mais 3 dioptria. Tá? Então, vergência da resultante dessa lente, mais 3 dioptria. Já a letra B pede para mim calcular a distância focal do sistema resultante. Nós sabemos que a distância focal é o inverso da vergência, ou vice-versa. Então, a distância focal vai ser 1 sobre a vergência, que é 3. Então, a distância focal é igual a 0,33 metros ou 33 centímetros. Já a letra C pede se o sistema resultante ele é convergente ou divergente. Né? Como você viu que a vergência resultante ela deu positiva, mais 3 dioptria, logo é porque a lente é convergente. Se tivesse dado negativo, é porque a lente seria divergente. Nossa quarta questão, uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ. Uma lente delgada biconvexa de distância focal igual a 4 centímetros fornece uma imagem real de um objeto colocado a uma distância de 6 centímetros de seu centro. A altura do objeto é 2 centímetros. A distância da imagem à lente e a sua altura serão respectivamente, ou seja, está me pedindo a distância da imagem à lente e a sua altura. Então vamos lá. Nós já interpretamos a questão, já sabemos que é uma questão de lente, né, de lentes esféricas. Na hora que você lê o vestibular, você tem que primeiro identificar a questão. Então, nós já sabemos que é uma questão de lentes esféricas. E aqui a parte analítica, né, porque me forneceu informações numéricas, senão seria a parte geométrica. Então, vamos lá. Primeira coisa é que é uma lente biconvexa. Então, só para vocês lembrarem que essa é a imagem, né, a formação
de uma lente biconvexa. Então, ela é convexa, convexa ou biconvexa. Diz que a distância focal é igual a 4 centímetros. Então, já vamos colocar essa informação aqui. Distância focal, 4 centímetros. Detalhe, como é uma lente biconvexa de bordos finos imersa no ar, logo ela é uma lente convergente, então distância focal positiva. Se ela fosse divergente, por exemplo, uma bicôncava, então seria a distância focal menos 4. Também diz que ela fornece uma imagem real. Como a imagem é real, você já sabe, só a lente convergente fornece imagens reais. Nós estudamos isso muito bem lá no estudo geométrico. Tá? Toda imagem real, ela é real e invertida. Então, nós já sabemos que a imagem fornecida por essa lente é uma imagem real e invertida. Consequentemente, já sei também que, então que a lente é uma lente convergente. Se o objeto foi colocado a uma distância de 6 centímetros, um objeto foi colocado a 6 centímetros do centro da lente, do centro óptico da lente. Então, que informação é essa? O P, distância do objeto à lente, 6 centímetros. A altura do objeto é 2 centímetros, ou seja, o O é igual a 2 centímetros. Nos pediu a distância da imagem à lente, que é o P', e a altura da imagem, que é o I. Então, vamos calcular. Primeiramente, eu vou usar a equação de Gauss. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto à lente, mais 1 sobre a distância da imagem à lente. Então, substituindo as informações, nós temos que a distância focal é 4 centímetros. Veja que as respostas já pedem em centímetros, então deixa tudo em centímetros. A distância focal é de 4 centímetros. O objeto P está a 6 centímetros da lente e nós vamos achar aqui, pela essa primeira equação, o P', que é a distância da imagem à lente. Então, isolando 1 sobre P', né, eu estaria trazendo aqui, tá, esse menos 1/6 para lá negativo. Então, ficou menos 1, na verdade, é 1/4 menos 1/6, tá certo? Está errado ali. É 1/4 menos 1/6. Aqui eu já corrigi. Menos 1 sobre 4 menos 1 sobre 6, que fica, tirando o mínimo múltiplo de 4 e 6 é 12. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Já 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, vai ficar 1 sobre P' é igual 3 menos 2 dá menos 1 sobre 12. Invertendo P' sobre 1 dá P', o 12 dividido por menos 1, que dá menos 12 aqui também. Essa resposta do P'... Não, desculpa, aqui não é menos 1, né? 3 menos 2 dá 1, tá? Então, só corrigindo aqui, não é menos 1 e sim 1. Então, 1 sobre 12, logo P' é igual a 12 centímetros. Até porque a imagem real, P' é positivo. Então, nós já sabemos que o P' é 12. Então, letra A ou letra D, né? Estaria descartada a letra B e a letra C. Já o I vai ficar usando a outra equação, né? A equação do aumento linear transversal. A altura da imagem pela altura do objeto é igual a menos P' sobre P. Esse menos é da fórmula. O I, que é o que nós estamos procurando, sobre 2, a altura do objeto é 2 centímetros. O P' nós já descobrimos que é 12, esse menos é da fórmula, como eu falei. E o P é 6. Então, vai ficar 12 dividido por 6 dá 2, 2 vezes 2, 4. Ou seja, o I é menos 4. Por que o I deu negativo? Porque a imagem, como nós já tínhamos concluído, é uma imagem real e invertida, né? Então, toda imagem invertida, o I é negativo. Então, a altura da imagem é 4 centímetros. O menos é só para dizer que ela é invertida. Então, como pediu, a distância da imagem à lente é 12 e a altura da imagem é 4. Então, a alternativa correta seria a letra A. Vamos agora para a quinta questão. Essa questão é uma questão, tá, bem complicada, tá? Mas eu vou explicar ela para vocês. É uma questão já de um nível de dificuldade mais elevado. É uma questão da Unifesp, que caiu agora no ano de 2019, tá? O último vestibular deles. Um caminhão de 2 metros de altura e 6 metros de comprimento está parado a 15 metros de uma lente esférica delgada de distância focal igual a 3 metros. Na figura, fora de escala, então nunca tente calcular pela escala, tentar fazer uma proporção aqui, porque a questão nunca essas imagens vão estar em escala. Aqui, inclusive, ela reforçou que ela não está em escala. Então, nessa figura estão representados o caminhão, a lente e a imagem do caminhão conjugada pela lente. Então, veja que eu tenho a lente aqui, o caminhão forneceu aqui uma imagem
né? Essa lente forneceu uma imagem para esse caminhão, uma imagem real. Por que eu sei que ela é real? Porque ela está do outro lado, né? E ela é invertida, então ela é real, invertida e menor, né? Mas a pergunta que foi feita foi: considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, então, imaginando que essa lente forneceu uma imagem nítida, calcule em metros a altura y da imagem da frente do caminhão, ou seja, eu quero saber quanto que é a altura da imagem, da frente da imagem do caminhão. Veja que a altura do caminhão é 2 metros, mas a imagem fornecida por essa lente, qual foi a altura dela? E a letra B pede o comprimento da imagem, o comprimento X da imagem do caminhão, ou seja, o caminhão tem um comprimento de 6 metros, mas a imagem tem quanto de comprimento? Então vamos lá. Para mim resolver essa questão, eu primeiro vou calcular qual que é a distância da frente da imagem do caminhão até a lente, ou seja, aqui ó, a frente da imagem do caminhão até a lente. A frente do caminhão até a lente eu tenho que é 15. Agora, qual a distância da frente da imagem do caminhão até a lente? Então, nesse caso, vamos utilizar uma semelhança de triângulos aqui. Aqui eu fiz um triângulo mostrando para vocês a distância da frente do caminhão, da imagem do caminhão até a lente, né? E, consequentemente, aqui, um outro triângulo representando para podermos trabalhar com uma semelhança de triângulos. Esse outro triângulo ele mostra a distância da frente do caminhão até a lente. Então vamos lá. Utilizando a equação de Gauss, eu tenho 1 sobre a distância focal, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? A distância focal da lente convergente, por isso distância focal positiva, ela é de 3 metros. Então 1 sobre 3, que é igual. O P é a distância do objeto à lente. Então, nesse caso aqui, nós estamos trabalhando a distância da frente do caminhão e da frente da imagem. Então, a frente do caminhão até a lente são 15 metros. Então, o P é 15 metros. E nós vamos achar qual que é a distância, né, da frente da imagem do caminhão. Então, o P' é a distância lá da frente até a lente. Então, resolvendo aqui, nós vamos chegar a um P' da frente da imagem igual a 3,75 metros. Agora vamos calcular, gente, a distância da traseira do caminhão, porque eu já sei a distância da frente. Da frente até a lente é 3,75 metros. Eu achando a distância da traseira do caminhão, eu vou conseguir concluir o tamanho de x, tá certo? Então, qual que é a distância traseira da imagem do caminhão até a lente? Então, agora eu vou trabalhar esse triângulo, que é da traseira da imagem até a lente, e, consequentemente, a semelhança dele seria da traseira do caminhão até a lente, né? Então, novamente, utilizando a equação de Gauss, nunca você pode fazer isso aqui por regra de 3 simples, tá? Não vai funcionar, porque ela vai depender da distância focal da lente. Então, você tem que utilizar sempre a equação de Gauss. Então, novamente, a distância focal da lente é 3 metros. Agora, a distância, como eu estou calculando a distância da traseira da imagem, né? Eu vou pegar aqui a traseira do objeto, ou seja, a traseira do caminhão. A distância traseira do caminhão até a lente é 15 metros, que é a distância da frente até a lente, mais 6 metros é o comprimento do caminhão. Então, 15 mais 6, quer dizer, a traseira do caminhão até a lente são 21 metros. Então, nesse caso, o P é 21. Já aqui no caso da imagem, né, eu quero saber o P', que é a distância traseira do caminhão até a lente. Então, vamos resolver. Tirei o mínimo múltiplo aqui, 21. Tá? Consequentemente, ficou 21 dividido por 6, que deu a distância da imagem da traseira do caminhão até a lente igual a 3,5 metros. Então, respondendo a letra A, que pediu para nós, a letra A não, a letra B, que pediu o comprimento da imagem do caminhão, né, logo o comprimento da imagem do caminhão vai ser o quê? Vai ser, se eu pegar essa distância da frente até a lente, que é 3,75, e subtrair, tá, da traseira até a lente, que é 3,5, eu vou achar só o comprimento da imagem do caminhão, que no caso é 0,25 metros, né? Então, como ele me pediu lá para achar, para calcular em metros, então já coloquei que o comprimento da imagem do caminhão é de 0,25 metros. Agora, a altura, né, que é o que pediu a letra A. A altura da imagem da frente do caminhão. Já a altura da imagem da frente do caminhão nós vamos calcular por aqui, ó. Então, veja só. Eu vou pegar
a semelhança dos triângulos, né? A altura da imagem está para a altura do objeto, assim como P' está para P, menos P' está para P. O menos é da forma, como eu já falei. Então, a altura da imagem é o que nós vamos descobrir. O objeto, né, a altura do caminhão, é 2 metros. Então, a altura da imagem pela altura do caminhão, que é 2 metros. Nesse caso aqui, eu vou pegar a distância lá da frente, que é 3,75, dividido pela frente do objeto, que é 15. Então, da frente da imagem, 3,75, pela frente do objeto, que é 15. Então, resolvendo aqui, vai dar uma imagem, como é uma imagem invertida, como vocês viram lá na figura, ela vai dar uma imagem igual a 0,2 vezes 3,5, né? 2 vezes 3,75, na verdade, dá 7,5. Então, ficou 7,5 dividido por 15, dá a mesma coisa que 1,5 ou 0,5 metros. Então, a altura da frente do caminhão, da imagem do caminhão, né? A altura da imagem da frente do caminhão é 0,5 metros. O menos é porque a imagem é invertida, ok? Então, essa é a resposta da Unifesp. Nessa questão da Unifesp, uma questão um pouco de nível difícil, tá? Já a sexta, uma questão da IFSUL, também 2019. Veja como o nosso material é fantástico nesse sentido, né? Como ele é atualizado, é o único material do Brasil que tem essa hiperatualização do material do sistema SAI. Então, veja que ele traz questões bem, né, fresquinhas aí que caiu nos últimos vestibulares. Então, essa questão é de 2019 também. Diante de uma lente convergente, cuja distância focal é de 15 centímetros, coloca-se um objeto linear de altura desconhecida. Sabe-se que o objeto encontra-se a 60 centímetros da lente. Após o mesmo objeto é colocado a 60 centímetros agora de uma lente divergente, cuja distância focal também é de 15 centímetros. A pergunta é, a razão entre o tamanho da imagem conjugada pela lente convergente e o tamanho da imagem conjugada pela lente divergente é igual a, ou seja, qual a razão entre a imagem conjugada pela lente convergente e a da lente divergente? Vamos calcular. Uma questão também que não é fácil, tá? Vamos lá resolver. Primeiro eu vou usar a equação de Gauss para a primeira lente, que é a lente convergente. Eu já coloquei direto aqui, tá bom? Para ganhar espaço. 1 sobre a distância focal da lente, que diz que a lente convergente tinha uma distância focal de 15 centímetros. Então, 1 sobre 15 é igual. O objeto, diz que o objeto foi colocado a 60 centímetros, tanto da lente convergente quanto da lente divergente. Então, a distância do objeto, 60. E nós vamos achar aqui a distância da imagem, que é o P'. Então, resolvendo, eu já isolei 1 sobre P', ficou 1 sobre 15 menos 1 sobre 60. Tirando o mínimo múltiplo aqui, de 15, 60 dá 60, 60 por 15 dá 4, 60 por 60 dá 1. Logo, o P', está invertendo P' sobre 1, 60 dividido por 3, logo o P' é igual a 20 centímetros. Achamos, então, a distância da imagem para a primeira lente, que é a lente convergente. Consequentemente, pegando agora a outra equação de Gauss, a equação do aumento linear transversal, eu tenho a altura da imagem na lente convergente está para a altura do objeto, assim como o menos P' está para o P. Então, o objeto eu não tenho, então vamos conservar o O, que é o O, não é 0, o O de objeto. Já o P' nós calculamos que é 20, e a distância do objeto estava a 60. Então, eu tenho 20 sobre 60, simplificando o 20 com 60, eu posso colocar menos 1/3. Esse valor daria negativo, tá? Porque ela é uma imagem invertida, ok? Já na outra lente, na lente divergente, também a distância focal é 15 centímetros, ok? Você não pode esquecer de um detalhe aqui, tá? Como a lente é divergente, a distância focal é menos 15, tá? O objeto também foi colocado a 60 e vamos achar o P'. Então, nesse caso, 1 sobre P' é igual a menos 1/15, menos 1 sobre 15, menos 1 sobre 60. Tirando o mínimo múltiplo de 15, 60 dá 60. 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes menos 1, menos 4. 60 por 60 dá 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Logo, eu tenho P' que é igual a 1 sobre menos P', que seria menos 5 sobre 60. Inverter o P' com 1 e o 60 com menos 5. Eu vou ter o P' igual a menos 12. Por que o P' antes tinha dado positivo e agora deu negativo? Porque lá na lente convergente, a imagem era real, por isso que o P' deu positivo. Na lente divergente, a imagem é virtual. Então, o P' vai dar sempre negativo, tá certo? Agora, utilizando aqui a outra equação do aumento linear transversal,
A altura da imagem na lente divergente, né, está para a altura do objeto, assim como o P' está para o P. Então, nesse caso, o P' é menos 12, menos com menos vai ficar mais. Então, 60 dividido por 12, simplificando, dá 1/5. Então, nesse caso aqui, a altura da imagem na lente convergente está proporcional a 1/3 e da lente divergente está proporcional a 1/5. Como ele me pediu a razão, né? Ou seja, ele quer saber a razão do tamanho da imagem conjugada pela lente convergente dividido pela imagem conjugada pela lente divergente. Então, vai pegar 1/3, tá? Não preciso colocar o menos é só a informação que a imagem é invertida. Então, 1/3 dividido por 1/5, vai ficar 1/3 vezes 5/1. Logo, eu tenho essa razão igual a 5/3. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra D de dado. Perfeito? Então, eu só vou fazer até a 6ª questão aqui. Finalizamos, então, aqui os testes de lentes esféricas. E por hoje ficamos por aqui. Tá? Até uma próxima oportunidade.